Boa noite a todos. É uma grande alegria receber todos vocês aqui hoje. Boa noite a você também que está nos acompanhando pelas redes sociais. Então, antes de começar aqui o nosso encontro de hoje, vamos fazer a nossa prece, pedindo a luz da espiritualidade aqui junto com a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, deixando lá fora toda a nossa correria do dia a dia, os nossos afazeres, e neste momento se concentrar apenas na visão do nosso Senhor Jesus. Agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui hoje, pedir a Ele que nos ajude na compreensão da lição que será passada aqui também, que Ele possa nos dar muita luz para que possamos colocar esses ensinamentos em prática. Vamos pedir também pelos nossos irmãos e irmãs que deixaram os nomes ali nas caixinhas, que a espiritualidade amiga possa fazer uma visita até a casa deles ou até onde eles estejam, levando a luz, levando a paz. Que essa mesma luz que nós sentimos neste momento possa invadir o seu lar, os seus familiares que em casa ficaram, e todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, que a espiritualidade possa também cuidar de cada um. Que assim seja. Então, hoje o tema que eu escolhi aqui para a gente estar refletindo um pouco é sobre o umbral. Umbral é assim uma palavra usada dentro da doutrina espírita. Quem está fora do espiritismo, ou quem está chegando agora no espiritismo, possivelmente não ouviu falar essa palavra fora daqui ou fora da literatura espírita, porque não é um termo muito utilizado por quem não tem conhecimento de todo esse mundo espírita. Mas é sim um termo muito citado em todas as obras espíritas, nas mensagens, nos relatos dos espíritos que nós encontramos nos livros, na literatura, em filmes, né? E é um termo também que desperta muita curiosidade nas pessoas, porque ele está ligado diretamente à nossa vida de encarnado. Hoje nós vamos ver aqui como que as nossas ações, as nossas atitudes, têm tudo a ver com a nossa ida ou não para o umbral. Quanto tempo nós passaremos lá ou não. E também vamos ver que a questão do umbral pode sim também ser uma questão de escolhas, apenas escolhas que nós fazemos, que vai aí predominar ou prevalecer o que vai acontecer depois que a gente desencarnar, né? O umbral a gente vai ver que nada mais é do que uma lei de causa e efeito. Então é muito importante a gente conhecer, porque o conhecimento liberta, e quando a gente conhece, nós temos muito mais chances de acertar mais, de fazer melhor. Então, se o conhecimento liberta, por que não a gente ter essa oportunidade, né, de conhecer, de saber qual que é o significado aí do umbral dentro do espiritismo, entender aonde o umbral se localiza? Será que ele tem uma região assim geograficamente localizada, né? Será que existe o Vale dos Suicidas, que a gente também vê falar em muitas obras? Qual será que é a aparência do umbral? Como que os espíritos enxergam o umbral? Será que é mesmo assim? Será que ele é igual para todo mundo? Será que todos os espíritos veem o umbral da mesma forma? Por que será que os espíritos vão para lá? O que será que a gente faz aqui na Terra, que os espíritos fazem aqui na Terra, que levam as pessoas, os espíritos, até o umbral? Será que todo espírito que desencarna passa seguramente pelo umbral? Ou será que não? Tem regras, tem exceções? Como será que acontece? E será que a gente, enquanto aqui, encarnado, é possível a gente chegar até o umbral? A gente vai estar vendo isso aqui hoje também. Até quando vai existir umbral? Será que sempre vai existir? Ou não? Será que é coisa passageira? E os nossos irmãos que estão lá? Como que nós podemos fazer para ajudar? Será que é possível a gente aqui ajudar os nossos irmãos enquanto encarnados? Será que é possível nós ajudarmos? Né? E também para a gente que
está aqui, será que a gente também pode evitar o umbral aí após o nosso desencarne? Então são tudo informações que a gente vai estar refletindo hoje, pensando mais um pouco sobre esse assunto. É uma palavrinha bem pequena, né, umbral, mas que o conhecimento dela sobre o umbral é muito abrangente e dá também para a gente uma esperança de que tudo é possível, de que nós conseguimos, e cabe a cada um de nós irmos ou não para o umbral, ou estar lá muito tempo, ou ficar lá pouco tempo. Como eu disse, o conhecimento liberta. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o umbral. Na terminologia da palavra, umbral quer dizer, ela é uma palavra que vem do espanhol e ela quer dizer portal, ou ainda em espanhol, né, ombreira, não sei falar espanhol, ombreira, ou ainda batente ou soleira. Isso é o que? Soleira, batente, portal, é um lugar que delimita um ambiente de outro. Então seria um umbral, um ambiente diferente daqui do ambiente da Terra. Na terminologia da palavra, um cômodo. A palavra umbral no espanhol é um portal que divide um cômodo do outro. Para a gente aqui dentro do Espiritismo, umbral, outra terminologia. A gente é designado para mostrar o lugar para onde vai os nossos irmãos e irmãs desencarnados que cometeram faltas graves, né? Dentro do Espiritismo, o umbral é um lugar de passagem, um lugar de transição para onde esses nossos irmãos desencarnados vão para poder passar um tempo lá, em reflexão, ou em sofrimento, ou vivendo todas as tribulações, que nós vamos ver o porquê que eles vivem, todas essas tribulações que eles passam, tá bom? Essa definição, eu vou ler para vocês uma definição que está no livro de André Luiz, que chama Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier. A gente vai falar muito sobre o nosso lar hoje. Então ele fala assim, que o umbral se refere a um estado ou um lugar de passagem onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados provisoriamente. Então, como eu disse, essa definição vem do livro Nosso Lar, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Nosso Lar é um livro muito famoso, onde o espírito André Luiz conta toda essa experiência que ele teve dentro do umbral, o que ele passou lá dentro, como foi o seu resgate e a sua jornada ali depois que ele passou pelo umbral. Então, muito famoso, virou filme, tem o filme Nosso Lar, né? Se eu não me engano, em janeiro agora vai sair o 2, Nosso Lar 2. Então, quem tiver a oportunidade aí de assistir o Nosso Lar, também é muito bom para dar uma visão boa do que nós vamos estar falando hoje, ok? E o umbral, como eu disse, é uma dimensão do mundo espiritual. Lá se encontram espíritos, né? Devedores, pessoas com índole ruim, pessoas que cometeram crime, espíritos de todas as classes, todos os níveis, não é apenas inferiores que vão para lá. Nós vamos ver isso também aqui hoje. O umbral não é o inferno do Espiritismo, né? Muita gente fala, mas então o umbral é o inferno do Espiritismo. Não é. Porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que não existe o inferno. O inferno é apenas um estado de espírito. E, diferentemente do inferno, o umbral é um lugar provisório. Nenhum espírito fica lá eternamente, ao contrário do que dizem que acontece no inferno. Quem acredita no inferno, né, a alma vai para lá e lá ela queima eternamente, sem morrer. Então, o umbral não é o inferno dos espíritas, tá? Ele é transição, um lugar que o espírito fica lá provisoriamente. E o tempo que ele fica lá vai depender do espírito, a gente vai ver aqui também mais pra frente. Aí tem pessoas que têm a curiosidade, aonde se localiza o umbral? Aonde que fica? O umbral, a gente pode chamar ele de uma segunda dimensão.
atmosfera da Terra, se a gente poderia fazer um desenho, seria a Terra, globo terrestre, umbral, a camada logo em cima, e em cima as colônias que levam os espíritos já em regenerado ou em regeneração. Então seria mais ou menos essa localização do umbral. Tem a colônia que chama Nosso Lar, que é o que a gente vai falar muito sobre ela hoje também, que é a base do livro Nosso Lar, por isso que se chama Nosso Lar, porque é o nome de uma colônia que está ali pertinho, ali lado a lado com o umbral. É um espaço invisível para a gente, né? Mas como que a gente sabe? Como, Elisângela, que você sabe que assim, é terra, é umbral, colônias? Justamente lendo, estudando no próprio livro do Nosso Lar, o espírito Lisias, ele conversa com o André Luiz depois que ele é resgatado. Vou contar rapidinho a história do Nosso Lar para quem não conhece. O André Luiz era um médico que morreu e acordou no umbral, naquela confusão, sem saber o que tinha acontecido com ele, e em determinado momento, quando ele já cansado de tanto sofrer, de tanto penar, ele foi resgatado pelos espíritos benfeitores e foi para essa colônia que se chama Nosso Lar. Aí lá ele foi entender tudo o que aconteceu com ele, levou um susto dele ter sido considerado como suicida. Depois nós vamos ver por que ele se assustou assim. Mas depois de um tempo, já familiarizado com a colônia, entendendo como que era a vida lá, ele viu, ele mesmo com os seus olhos, ele viu essa proximidade do umbral com a terra. E isso a gente vê em um dos diálogos dele, que ele pergunta assim para o espírito Lísias: creio então que essa esfera, no caso do umbral, se mistura quase com a esfera dos homens, ou seja, era muito próxima à terra com o umbral. E o espírito responde para ele: sim, é nessa zona que se estende os fios invisíveis que ligam as mentes humanas às mentes dos desencarnados do umbral. E fala também, e o umbral está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos encarnados. Ou seja, é uma região que está cheia de pessoas desencarnadas, mas também com muita influência de encarnados, e também onde as pessoas que lá estão levam consigo muitas, ou quase todas praticamente, as referências do que eles têm aqui, de como é o mundo aqui. Então, no umbral, noção de tempo, por exemplo, é igual da Terra. Lá tem noite, lá tem dia, lá faz frio, lá faz calor, porque as mentes que estão lá estão muito ligadas ainda à Terra, é próximo demais da Terra. E os espíritos que estão no umbral, todos eles estão numa faixa vibracional muito deletéria, muito ruim, muito baixa. São espíritos densos, que realmente estão ali por perturbação, porque estão perturbados, porque estão arrependidos de coisas que fizeram, de coisas que eles sabem que fizeram, e às vezes de coisas que eles nem sabem que fizeram, mas estão lá porque de alguma forma eles feriram uma das leis divinas, ou algumas das leis divinas, porque ninguém vai para o umbral assim, simplesmente por ir. Todos, sem exceção, têm um motivo para estar lá. Porque no umbral, tudo que está pelo lado de fora, tudo que os espíritos veem, é consequência do que está dentro deles. Então, toda aquela perturbação, nós vamos ver aqui daqui a pouco uma descrição de como é o umbral. Todas as criaturas, as sombras, as névoas, o odor, tudo é uma criação da cabeça perturbada deles, não é imaginação. Eles estão com a mente tão perturbada, tão enlouquecida, que eles conseguem com essas energias manipular o fluido cósmico e cria esta região ali em torno deles. Os espíritos que estão no umbral, por que eles vão para lá? Porque eles vibram na mesma sintonia e atraem, é como se fosse um imã, e a partir do momento que ele desencarna, por aquela vibração que eles estão ali, negativa, às vezes de ódio, de rancor ou de remorso, é como se fosse um grande imã que atrai
eles para aquelas regiões. Um bom exemplo disso é o Vale dos Suicidas. Não sei se vocês já ouviram falar, aparece muito nas obras espíritas, tanto no Nosso Lar aparece também. Tem uma obra que se chama, já que eu lembro aqui de falar para vocês, O Céu e o Inferno, tem relatos também, mas uma que é até rádio novela, Memórias de um Suicida. Isso, tem livro e tem também, para quem quiser ter interesse, no YouTube tem a rádio novela, Memórias de um Suicida. Eles falam também desse Vale dos Suicidas. Então não é que foi criado um local direto para os suicidas irem, mas a pessoa que se suicida, eles estão vibrando na mesma sintonia, então acaba sendo atraído para aquele lugar. Ou seja, estão lá, continuam nessa vibração, nessa perturbação, e os novos que infelizmente cometeram esse ato também se veem atraídos para esse lugar por causa que estão na mesma sintonia. É como se fossem polos que se atraem ali, por isso que vão para lá. Aí tem dos suicidas, tem dos assassinos, tem de várias, vamos dizer, modalidades, se poderia dizer essa palavra. Mas o que é? É atração. Essa atração se dá pela sintonia. Espíritos devedores se conectam por essa mesma energia que eles estão sentindo. E tudo que está lá dentro é consequência de toda a perturbação que eles têm. Então, como que vai ser um lugar bom? Não tem como. Não tem como, porque eles são devedores. Eles estão desequilibrados. Eles estão com alguma necessidade ou com alguma vontade de aflorar ali os instintos ruins que eles têm, ou por remorso, ou por algo que fizeram. Então não tem como um umbral ser um lugar bom para eles. Infelizmente é um lugar de lamentação, é um lugar de dor, é um lugar de sentimentos mais terríveis, como a gente vê nos relatos dos nossos irmãos desencarnados que os espíritos trouxeram para a gente, né? E da mesma forma, também existem diferentes níveis de umbral, porque assim, nós vamos ver aí depois as pessoas que vão para o umbral. É lógico que aquela pessoa que cometeu um crime hediondo, a energia dela é muito maior negativamente, a energia dela é muito maior do que aquela pessoa que de repente, como o caso do André Luiz, foi considerado um suicida por causa de seus atos que ele fez com ele mesmo. Então daí os níveis de umbral. Tem um umbral muito mais grosso, tem um umbral médio, tem vários níveis aí que a gente vê nas literaturas, porque nenhum delito é igual ao outro, nenhum espírito é igual ao outro. Então a necessidade de diferentes níveis de umbral de acordo com a falta ali de cada um, se é uma falta mais grave ou se é uma falta mais leve. Mas é falta, ou sendo algum ato que feriu as leis divinas. Então, infelizmente, uma das maneiras de se regenerar é a partir daí para o umbral. Aí as pessoas perguntam, como que é a aparência do umbral? Que jeito que é o umbral? Eu vou ler para vocês um pedacinho do relato do André Luiz, que ele fala a visão dele do umbral. Aí ele fala da seguinte forma: eu aguardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço se perdera. Estava convicto de não pertencer mais ao número de encarnados deste mundo, mas, no entanto, meus pulmões respiravam profundamente. Ou seja, ele sabia que ele tinha morrido, mas ele não entendia porque o pulmão dele estava respirando. Meus cabelos arrepiados, coração aos saltos, um medo terrível dominando. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade, clamei o fim doloroso desse desânimo que me subjugava o espírito. Olha que agonia que ele sentia lá dentro. Eu ouvia lamentos mais comovedores, respondendo aos meus lamentos. Então ele lamentava lá dentro, mas ele ouvia os gemidos piores ainda, respondendo ao clamor dele. Outras vezes, ouvia gargalhadas sinistras que rasgavam a quietude daquele lugar. Eu via formas diabólicas,
Expressões animalescas surgiam de vez em quando, agravando ainda mais o meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de uma luz oculta, opaca, como que se voltasse em torno de mim uma neblina muito espessa. Eu preferiria, olha o grau de perturbação que ele está quando ele fala essa frase. Eu preferiria a ausência total da razão do que a minha mente atormentada. De início, as lágrimas lavaram incessantemente o rosto, e apenas por poucos e raros minutos eu conseguia a bênção do sono. Interrompido, porém, esse sono, bruscamente por seres monstruosos e irônicos. Era imprescindível fugir de lá. Olha que relato mais forte do André Luiz. Isso ele passou, ele relatou. Como que foi difícil, ele passou 8 anos lá dentro. Nesses 8 anos, vivendo dia após dia essa situação. Essa foi a impressão dele, mas a gente vê em vários relatos que cada um tem uma impressão. Cada um sente uma coisa, cada um vê uma coisa, mas todos eles não fogem muito disso. Todos relatam o umbral como um lugar de medo, um lugar de dor, um lugar de sofrimento mesmo. Não tem como ficar bem lá dentro. Raros alguns momentos de sono. Imagina o umbral tem a mesma noção de tempo aqui da Terra, né? Dia, noite. Você imagina, ele ficou lá dentro 8 anos. Por poucas vezes ele dormiu. Por pouco tempo ele dormiu. Como que fica? Ele sentia medo, ele sentia sono, ele sentia frio. Então, é realmente um lugar de ali ver, de cair na real do que ele fez, por que ele está passando isso. Mas nós vamos ver que não é de todo mal, que tem o seu lado bom. Até porque Deus ama os seus filhos. Deus não deixaria, né? A gente costuma falar isso. Deus não permitiria que um filho passasse por uma situação dessa, se não houvesse um ensinamento inserido ou algo que ele tivesse que aprender com isso. Então, como o umbral, como eu disse, é criado por mentes perturbadas, é um lugar completamente, sim, perturbado também. Cheio de gritos, de dores, de horrores. Mas não é terra sem lei. Apesar de toda essa tribulação que está lá dentro, existe, infelizmente, espíritos ali trevosos, com mal enraizados dentro dele, que governam todo ali o umbral. Tem governantes, tem reis, tem trabalhadores do mal, que a pessoa já está ali sofrendo e eles ainda ficam ali esquisinhando mais, ou conduzindo ao erro, não querendo que ele saia dali. Usa os espíritos que estão lá como escravos, tanto lá dentro como para vir aqui para a Terra, para estar obsediando ou perturbando quem esteja aqui de repente na mesma sintonia. Tem livros também que relatam essa questão dos governantes do umbral, espíritos trevosos que manipulam tudo o que acontece lá dentro do umbral. Aí a gente se pergunta, mas por que então esse é um lugar tão ruim, um lugar tão difícil, um lugar tão complicado para qualquer um estar lá? Por que então que nós, os espíritos, quando erramos, vamos para lá? Primeiro, como definiu lá na frente, lá quando eu falei no comecinho, o André Luiz definiu que porque não souberam aproveitar a oportunidade da reencarnação, feriram as leis divinas, né? Vieram para melhorar, encarnaram, fizeram lá o seu plano reencarnatório, vou fazer isso, isso, isso. Não fizeram ou fizeram parcialmente e ainda adquiriram mais débitos. Então, vai para o umbral aqueles irmãos que adquirem mais débitos nessa encarnação presente, que estão aqui no caso nós, e outros que já estiveram em outras encarnações. Então, olha aí o Espiritismo falando para a gente, mais uma vez, que nós temos que aproveitar essa oportunidade da encarnação. Nós não podemos deixar passar. Primeiro, que é uma boa oportunidade, é uma chance nova que nós estamos tendo.
e que, se nós não aproveitarmos, vai ter consequências. É castigo? Não, é causa e efeito. Então, quais são as coisas que os espíritos fazem que vai para o umbral? Primeiro, o suicídio. É uma grande causa, suicídio direto, aquela pessoa que chega por sua vontade própria e tira a sua vida. Esse é sem parar no pedágio da porta do umbral, passa direto e entra com tudo. Suicídio, uma delas. E sem contar que suicídios entram na região do umbral, região lá umbralina, mas tem também os suicidas que vivem o seu próprio umbral. A gente vê também relatos em obras dos espíritos que ficam aqui na Terra, às vezes presos ao seu corpo, sentindo ali as dores da decomposição, ou revivendo a cena, vamos supor, atirou na sua cabeça, revivendo a cena ali do tiro várias vezes. Ele não está lá na atmosfera da Terra, na região umbralina, mas está aqui ainda preso ao seu corpo físico e vivendo o seu próprio umbral. Então, além de alguns que vão para o umbral, ainda tem esses que ainda ficam aqui vivendo esse tormento também. E provavelmente depois vão também para essas regiões umbralinas atraídos pela energia que lá tem. As pessoas que cometem os crimes hediondos, os crimes, né, de extrema violência, os assassinos, torturadores, que infelizmente ainda acontece muito. Quem vê bastante jornal vê que infelizmente a gente vê barbáries acontecendo. Então passe livre também, é direto com o umbral, não tem o que fazer. É assim, delitos muito graves, muito complicados, além de estar se prejudicando o seu irmão, né? Então com certeza ali também vai. Pessoas que fizeram aborto. Por que eu falo pessoas que fizeram aborto? Porque quando um aborto acontece, não é só a mulher que faz, não é só a mulher que ficou devedora, é a equipe médica que fez, é aquela pessoa que incentivou, seja com palavras ou seja com dinheiro, né? É aquela pessoa que, você vai fazer, tudo bem, eu não quero, mas pago para você. Também está fazendo parte disso. O delito é menos do que a mulher que tira o bebê? Porque tirar o bebê é vontade sua, livre-arbítrio seu, você tira se você quiser. Mas se alguém te incentivou, te ajudou, te apoiou, é tão errado quanto. Então, há pessoas que fizeram aborto, não é só a mulher que faz aborto. Várias pessoas estão envolvidas dentro de um aborto. Os mentores que fomentam aí essas guerras, como a gente está vivendo aí esse período tão complicado que está acontecendo em Israel. Uma guerra não está dizimando só pessoas, só acabando com vidas. Além de acabar com vidas, está acabando com a vida de quem fica também. Pela perda dos entes, pela perda da sua casa, da sua moradia, do seu sustento, fazendo as pessoas passar por um sofrimento de falta de água, falta de luz, falta de tudo, falta de perspectiva. As pessoas que promovem uma guerra é direto com o umbral, gente. Não tem escapatória, não tem como. É delitos graves demais. Aí vocês podem falar assim para mim, Elisângela, mas então, beleza, então eu tô de boa, porque eu não matei ninguém, eu não cometi crime hediondo, eu não fiz aborto, eu não fomento guerra, então eu tô de boa. Esse é que está o problema. Não está. Porque a maioria das pessoas, dos espíritos irmãos nossos que estão no umbral, são pessoas que fizeram ações que estão camufladas no nosso dia a dia, que nós fazemos corriqueiramente, às vezes sem noção do que estamos fazendo. O espírito André Luiz é um caso. Quando foi revelado para ele, que pena que você chegou até aqui a colônia Nosso Lar pelo suicídio, ele falou, imagina que eu não me suicidei nada, eu morri por causa de uma doença, se eu não me engano, do trato intestinal. Ele falou, mas por que você teve essa doença do trato intestinal? Como eram os seus hábitos? Como era a sua vida? Então, ele se surpreendeu. É o chamado suicídio indireto, inconsciente, que muitos de nós cometemos diariamente, ações do nosso dia. Por exemplo, drogas lícitas e ilícitas. Quando eu falo drogas, não é só maconha, crack, cocaína, e esses também, claro,
estão se destruindo. Mas nós sabemos que o cigarro destrói, nós sabemos que o álcool destrói também. Quando eu estou consumindo álcool, eu estou colocando dentro de mim uma substância que eu sei que prejudica. Em excesso, traz doenças. A mais conhecida, cirrose. Aí, coitadinho, morreu de cirrose, mas quem provocou essa cirrose? Ele mesmo com os seus atos. Deteriorou o corpo por causa da bebida. Suicídio indireto ou inconsciente. Pessoas que comem demais. É cientificamente comprovado que quem come demais vai ficar obeso ou vai ficar com sobrepeso se continuar comendo, às vezes obesidade mórbida. A obesidade também é comprovada que traz doenças. Então, se eu como demais, adquiro doença e essa doença me leva à morte, não foi um acaso. Eu sei os riscos que eu estou assumindo a partir do momento que eu como demais. Pressão alta, o coração que às vezes não aguenta, gordura no fígado. Então eu estou deteriorando um corpo que a espiritualidade deu para mim, de repente, para durar 90 anos, ele vai durar só 70 ou 60 por causa dos meus hábitos alimentares. Isso também é uma forma de suicídio. Os excessos que a gente comete. Outra coisa, as pessoas que são negligentes à sua saúde, pessoas que não vão ao médico, que não fazem exames, que não fazem preventivos. Eu sei que muitas vezes nem todo mundo tem convênio para estar indo no médico, que SUS é difícil, é complicado, mas é possível, se cuidar. Ou tá vendo que alguma coisa em si não tá boa, mas deixa para lá, releva. Ah não, toma um chazinho e passa, de repente uma coisa séria. E quando acorda a vida, já está tomado conta lá de você e você vai morrer. Por quê? Por um descuido, porque você não tomou conta do seu corpo. Suicídio. As pessoas extremistas demais, extremistas do que eu falo? Materialismo, consumismo. Pessoas que só querem comprar, só querem ter, tem que ter a casa cheia de coisas, um guarda-roupa cheio de coisas, um carro todo ano, um celular do mais novo. Porque eu quero, porque eu preciso, porque eu tenho que ter. Apego demais à matéria. Isso também é um fator que leva muitos dos nossos irmãos a umbral. O ciúme exagerado, o apego. A gente vê aí os crimes de feminicídio, pessoas que não aceitam o término de um relacionamento, que acham que a mulher ou o homem é seu, se não for meu não vai ser de mais ninguém. Apego excessivo, é o extremo do apego. Pessoas que têm também vaidade exagerada, o tempo todo cuidando do corpo, meu corpo tem que ficar bonita, faz aí 10, 20, 30 cirurgias plásticas para poder ficar bonita, às vezes sem a necessidade. Ou ao contrário, dos que comem muito, os que comem pouco. As pessoas que têm anorexia, porque estão não comendo, não está cuidando do seu corpo. Aí você vai falar, mas é uma doença. Claro que é, mas tem que pedir ajuda. Ou se a pessoa está num nível que ela não consegue ver que aquilo é doença, é obrigação das pessoas que estão do lado dela levá-la para ter um atendimento, para ter uma ajuda, para que ela saia dessa loucura que ela está ali de não querer se alimentar para poder cuidar do seu corpo. Não cuidar do corpo que Deus deu para a gente é suicídio indireto. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Suicídio indireto, beleza, mas inconsciente? Será que é inconsciente? Eu acho que quem tem conhecimento, não sei se é tão inconsciente assim. É a pergunta que eu deixo aí para vocês pensarem. As pessoas também que têm muita raiva, muito ódio, egoísmo, né? Os fardos emocionais de uma maneira geral. As pessoas que fomentam muito ódio em famílias, né, que brigam uma vida inteira, gerações brigando, um com raiva do outro, um com ódio do outro, que não leva a nada. As pessoas que ficam apegadas demais ao luto eterno que não passa. E aí ficam deprimidas, e aí com a depressão não cuidam de si, não cuidam do seu corpo. Suicídio indireto.
doença? Mas precisa procurar ajuda. Quem está perto precisa ver que essa pessoa está doente, tentar ajudar da melhor forma possível, para não ser conivente com uma pessoa que está se destruindo. A falta do perdão, né? Tudo isso são ações que levam a gente à ruína. Tem pessoas que não abaixam para ninguém, que fazem uma soberba, se acham melhor que todo mundo, egoísta para não se prejudicar ou para não ceder, faz coisa com pessoas que às vezes acabam com a vida de outras pessoas. Todas essas pessoas estão cometendo um suicídio ou estão fazendo coisas que ferem as leis divinas, por isso vão acabar estando no umbral. Aí você for falar assim para mim, poxa, Elisângela, mas então acho que todo mundo vai. Acho que todo mundo está no umbral, acho que não vai ter escapatória. Tem sim. Primeiro, porque a gente está conhecendo. Como eu disse, vou bater nessa tecla que o conhecimento liberta. Então, se a gente já está sabendo o que é como é, para que eu vou insistir no erro? Já é uma maneira de tentar se livrar aí do umbral. E não é necessariamente todo o espírito que desencarna que vai para o umbral. As pessoas que são desprendidas, que estão desapegadas, que buscam dia a dia a espiritualidade, se espiritualizar, com certeza vai passar longe do umbral. E nós temos exemplos também de pessoas encarnadas aqui que com certeza não foram para o umbral. Chico é um deles, Bezerra de Menezes, Maria Teresa, Gandhi, Manduce. Com certeza essas pessoas não passaram pelo umbral. Não para estar provando nada lá, para estar passando por nada lá. Se passaram foi em ajuda. Então é possível para a gente, porque tudo bem, eles foram pessoas em missão, né, que vieram aqui para a Terra, mas nós também, que somos réis mortais, nós também podemos tentar ter uma vida reta, uma vida correta dentro das leis de Deus, de tudo que Ele quer, que Ele deseja da gente. E dessa forma a gente vai conseguir evitar situações, no mínimo situações que nos levam até o umbral. É possível. Até porque, se todas as almas fossem para o umbral, onde estaria a justiça de Deus? Para que eu vou me esforçar no bem, ter uma vida reta, tudo certinho, me espiritualizar, se eu vou para o umbral do mesmo jeito? Aí não é legal. Aí onde estaria a justiça divina? Que estaria, mesmo você sendo uma pessoa correta, você ir no umbral. E da mesma forma também, ao contrário. Se não existisse umbral, eu sou uma pessoa correta, bonitinha, eu vou direto para a colônia ser socorrida. Mas aquele que matou, que roubou, que foi egoísta ou que cometeu um crime hediondo também não vai passar pelo umbral? Lei divina, gente. Entendeu? Então, assim, é justiça divina. O umbral não é punição. O umbral não tem sentido de punir ninguém, de castigar ninguém. O umbral é justiça divina. As pessoas vão para o umbral com o propósito de fazer com que o espírito volte a si, que ele abra os olhos para as coisas que ele fez. Ele fica ali em sofrimento, sofrendo, purgando, com dor, com sentimentos terríveis, para que ele abaixe a bola. Errei, meu Deus, me ajuda, eu me arrependo do que eu fiz. E a partir do momento que esse espírito se arrepende, esse arrependimento sincero vem de dentro, aí é o momento em que ele é socorrido pelos espíritos que estão ali em volta. Arrependimento sincero é como se o pai estivesse falando: opa, calma, você está perturbado, você fez coisas difíceis, complicadas, você precisa pensar no que você fez. Pensou? Viu o que você fez? Está arrependido? Então vem, meu filho. Vem que eu vou te ajudar. O umbral é isso na vida da gente. Não é punição. Não está pagando, não está castigando ninguém. Até porque estamos lá, porque nós fizemos as nossas escolhas. Não foi ninguém que mandou. Foi nós mesmos que escolhemos estar lá. Arrependimento sincero, você vai ser socorrido no umbral, com toda certeza. E aí ser levado para as colônias. As colônias são verdadeiros hospitais
dentro dos umbrais ali, ou próximo ao umbral. O nosso lar fica ali coladinho, bem pertinho, onde espíritos evoluídos vêm para te dar aquele auxílio que você precisa, te dar todo o remédio, todas as palavras de apoio, todo o tratamento que você vai precisar para se livrar dessa carga toda que você tinha e te ajudar a conduzir no seu caminho da sua evolução. E sem contar que a gente, como encarnado, a gente também pode estar indo para o umbral. Vocês sabiam que existem 3 formas da gente encarnar e ir para o umbral? A primeira delas é através do sono. Quando a gente dorme, não são todos, eu acredito, ou talvez todos, mas normalmente pessoas desprendidas, pessoas espiritualizadas, pessoas que buscam o bem, o amor, quando dormem, acontece a chamada viagem astral, ou também o desdobramento, emancipação da alma. A pessoa sai do seu corpo físico e vai junto com espíritos de luz, sempre junto, a auxiliar irmãos que estão ali no umbral, doando a sua energia de encarnado, trabalhando ali em prol deles. Às vezes trabalham uma noite inteirinha. Então a gente pensa que às vezes a gente descansa à noite, às vezes a gente trabalhou a noite inteirinha lá no umbral ajudando nossos irmãos, né? Que coisa boa saber que a gente é capaz de fazer isso. Todos nós somos capazes. Como eu disse, levando uma vida reta, se espiritualizando, ao deitar, faça a sua prece, peça, se ofereça aos bons espíritos, que se eles quiserem, se for necessário, que você vá acompanhar eles, né, nessa missão de ajudar os nossos irmãos. A segunda forma também é sono, mas pessoas de sintonia boa, vibração boa vão ajudar. Mas pessoas que quando se deitam ali, os pensamentos afloram, os seus instintos mais guardados ali dentro afloram e às vezes não são coisas tão boas, quando dormem também pode ir para o umbral. Mas aí não é para ajudar não, aí é para se unir a turminha lá do vamos que vamos, porque sintonia, a mesma sintonia que eu estou aqui, deitei, estou ali com a minha mente, pensando coisas que não são legais, eu posso atrair irmãozinhos e opa, você gosta? Vamos lá comigo. Aí passa também às vezes a noite inteira lá no umbral, na gandaia, vamos falar assim, né? E a terceira forma, que a gente também encarnado pode estar no umbral, é as pessoas que normalmente moram em casas que são desequilibradas, casas onde tem muita briga, muita discórdia, falta de diálogo, falta de amor. Existem residências que são verdadeiros umbrais aqui na Terra. Pessoas que não têm paz dentro da sua própria casa. É uma brigaiada, é aquela energia densa ali dentro, que o povo só briga, aquela coisa terrível. É um umbral aqui na Terra. E outro também, Cracolândia. Cracolândia é um umbral aqui na Terra. Espíritos que estão ali encarnados, usando droga, naquela loucura, querendo só satisfazer os prazeres. Tenho certeza que se na Cracolândia tiver 100 pessoas ali usando droga, tem uns 200, 300 ali junto, lá do umbral, que estão ali, fomentando aquelas energias, gostando de tudo que está acontecendo ali, se alimentando dos vapores que ali são inalados pelas pessoas que estão ali fumando, se destruindo ou acabando com suas vidas. É um umbral também na Terra. Então não é necessário morrer para ir no umbral. Às vezes podemos ir aqui mesmo, dependendo sempre das nossas ações. Ok? Então, até quando vai existir umbral? Umbral é uma coisa de mundos de provas e expiações e de mundos inferiores. Infelizmente, ou felizmente, a gente está aqui, graças a Deus, encarnados, mas é um mundo de provas e expiações. Então, sempre haverá irmãozinhos com um adiantamento mais inferior que vai estar no umbral. Sempre vai existir umbral em mundos inferiores. Em mundos evoluídos, não tem. Porque nos mundos evoluídos, as pessoas já vibram de forma diferente e não cometem esses delitos, essas coisas que os levam até o umbral. E o umbral também deixa de existir a partir do momento que você, estando lá, você se
pede ajuda dos espíritos, você esqueci a palavra agora, você se arrepende do que você fez e pede ajuda. A partir do momento que você se arrependeu sinceramente, a ajuda chega até você, pronto, o umbral para você acabou. Para sempre? Não. Porque se você voltar a fazer coisas que ferem as leis divinas, ele está lá prontinho esperando de novo. Só depende de você. Ok? O tempo que a pessoa fica no umbral é desse jeito, só depende de você. Tem pessoas que infelizmente gostam. Os governadores, os trabalhadores gostam daquele lugar. Quem não gosta vai ter que se arrepender e pedir ajuda. Aqueles que querem ficar, as chances estão sendo dadas, mas a partir do momento que não quer, esses daqui uns tempos serão retirados até mesmo do umbral e indo para mundos primitivos para poder lá começar a sua caminhada novamente, até eles tomarem a consciência de que nós precisamos trilhar o caminho do bem. Sem o caminho do bem, ninguém vai chegar à evolução, ninguém vai chegar a conquistar as coisas que Deus quer pra gente. E aí eu pergunto para vocês, como que nós podemos ajudar os nossos irmãozinhos que estão lá? Muito simples, pela prece. Vamos criar o hábito de pedir por esses nossos irmãos que estão lá, rezando por eles, mandando luz. Às vezes eles estão ali numa tribulação tão grande, quando você manda uma oração, uma vibração, uma energia positiva, é um sopro, uma brisa gostosa que traz um momentinho de paz para ele, naquela turbulência que ele está vivendo. Então, criem o hábito de estar fazendo sempre orações para eles. Oriente. Se de repente você conhece uma pessoa que cometeu suicídio, você acredita que ela possa estar lá, reze para ela e oriente ela, né? Fala, fulano, calma, vai ficar tudo bem, peça ajuda ao Pai, veja o que você fez, se arrependa, que Deus não vai faltar a você, a ajuda vai vir. E tudo isso pode estar lhe trazendo um alento para ele que está lá passando por isso. E também uma maneira de ajudar os nossos irmãos é a gente aí trilhando, buscando um caminho sempre retinho, bom, se espiritualizando, para quem sabe aí quando a gente dormir, a gente ficar à disposição da espiritualidade para estar lá ajudando os nossos amigos, os nossos irmãos que estão lá no umbral, porque eles estão lá hoje, amanhã pode ser a gente. Então, como seria bom se a gente lá no umbral, a gente pudesse receber uma oração de uma pessoa ou receber uma energia positiva de uma pessoa. Você quer fazer uma pergunta? Eu tive uma experiência muito forte a respeito do umbral. Eu contei para Mara. Já tem algum tempo eu estive no umbral, no Vale dos Suicidas. Conversei com uma conhecida minha e foi justamente o que ela pediu, foi oração. Em sono, você está dormindo? Porque eu tenho essas coisas. E de uma outra vez, eu senti que eu ia fazer um desligamento. Só que eu percebi que ia ser um lugar que eu não queria ir. Aí foi aquela luta. Aquela coisa me puxando, sabe? Aquilo foi a noite inteira eu nessa aflição. Eu levantei com o corpo roxo, molhado, mas assim, parecia uma sueira até não poder mais. Mas eu fiquei um bagaço, mas eu não fui. Não. Porque de repente está em casa e não viu, a nossa irmã está aqui relatando que ela teve uma experiência no umbral, justamente disso que eu estou falando, em sonho. Ela saiu do seu corpo ali e foi até regiões umbralinas, e uma pessoa que estava no umbral, uma amiga, pediu justamente isso para ela, que ela rezasse, que as pessoas fizessem orações para aqueles que estão no umbral. E que bom que você tem essa consciência de lembrar depois, né? Coisa muito interessante. Está aí a prova de que é capaz. Todos nós somos capazes. Toda noite eu me entrego para serviço espiritual. Não sei se eu vou, mas que eu estou à disposição. Que coisa boa. Então agora, a gente conhecendo o que é umbral, o que acontece lá, o que a gente faz para ir para lá, fica fácil de saber como que é possível a gente evitar o umbral, não é verdade? A gente
vive sim no mundo de provas e expiações, que nós somos tentados o tempo todo aí, bombardeados com coisas que às vezes nos levam a sair dos nossos objetivos. A gente não é perfeito, mas se nós conhecemos, a gente se liberta. Então, primeira coisa, vamos encarar a nossa vida como uma oportunidade de remissão. É uma chance que Deus tem aqui, uma oportunidade de evolução, de reparação. Não vamos perder essa oportunidade. Não sabemos quando ela virá novamente. Não sabemos quanto tempo nós esperamos para estar aqui. Quantos séculos às vezes. Não vamos perder essa chance. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tendo essa máxima como lema das nossas vidas, é muito provável que você não caia em tentação. É muito provável que você vai evitar muitas situações que te levem a um umbral. Vamos agir de acordo com as leis divinas, praticar o bem com os nossos irmãos e para conosco mesmo. Vamos evitar situações que destroem o nosso corpo físico, que destroem a nossa mente. Vamos evitar coisas que possam nos levar a um suicídio indireto, inconsciente. Eu tenho minhas dúvidas se ele realmente é. Vamos exercitar o perdão, a caridade. Vamos deixar de ter mágoa, de ter rancor. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Estamos todos aqui no mesmo nível. Para que ficar com essas picuinhas, com essas coisas que não levam ninguém para frente? Muito pelo contrário, só levam para trás, né? E claro que nós erramos, nós somos falíveis. Todos nós somos capazes de um dia fazer um ato que possa nos levar até um grau. Mas nós que temos a consciência, nós que temos Deus dentro de nós, vamos chegar e falar: poxa, eu fiz, não foi legal, eu me arrependo. E vamos continuar, vamos retomar, tá? Então, isso são algumas formas que nós temos aí de buscar o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Conhecendo, a gente se liberta, só depende de vocês. Então, que nós possamos nos fortalecer na luz do Pai e que os ensinamentos dessa noite nos ajudem a passarmos bem longe do umbral, ou pelo menos, se a gente puder passar bem longe, ótimo, mas que pelo menos que a nossa estadia lá seja bem curtinha, né? Então é isso, meus irmãos. Uma boa noite para vocês, uma boa noite. Agora a gente vai fazer a nossa prece final. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, à órfã ao Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a sua imagem. É assim, Senhor.